Você que ainda não se inscreveu em nosso canal, vai lá no YouTube, pr.marcãobombo, se inscreve no canal. Já são 600 e pouco inscritos, 613, se eu não estiver enganado. Se você puder nos ajudar, vai lá, vai se inscrevendo e vamos ativar mais uma frente aí, de mais uma plataforma para a gente poder trabalhar também. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro a Ti, peço a Tua misericórdia, peço a Tua bondade, Teu perdão, Teu favor sobre a minha vida. Eu quero ser boca do Senhor na noite de hoje, Deus. Quero ser usado pelo Senhor. Eu quero que as pessoas que estão conosco sejam tocadas por Ti. Eu sei que o Senhor pode mudar histórias e situações através da palavra. Então, eu quero ser, em nome de Jesus, uma ferramenta boa utilizada pelo Senhor. Em nome de Jesus, para a glória do Teu santo nome. Que assim seja. Amém? Graças a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 1. Paulo conversando com a igreja em Corinto a respeito dos dons. E Paulo diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios, todo o conhecimento, tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O capítulo 12 da carta de Paulo aos Coríntios está trazendo o pensamento a respeito dos dons espirituais. Dons que são dados por Deus para a igreja. A Bíblia diz a cada um para aquilo que é útil. Então, os dons espirituais, eles têm a finalidade de contribuir na edificação da igreja, no crescimento da igreja. Os dons espirituais, eles têm a premissa de dinamizar, a ação de Deus na igreja através da vida dos crentes. Então, os dons, eles são manifestos na vida do crente, para que o crente manifeste o dom na vida dos demais. E ocorre que Paulo ele está instruindo a igreja. Quando ele fala no capítulo 12, ele faz uma explanação dos tipos de dons. Ele explica, ele dá uma direção para cada tipo, para cada ação espiritual
através de cada pessoa e, logicamente, dentro de cada ambiente, de cada lugar e assim por diante. Mas é interessante que o Paulo ele fala sobre os dons, ele enfatiza os dons, ele valoriza os dons, mas no capítulo 13 da carta aos Coríntios mesmo, ele vai nortear a aplicação dos dons. Tanto que ele fala assim, olha, é importante entender, ele diz, ainda que eu, versículo 1, 2 e 3, ele diz, ainda que eu, com outras palavras, o Paulo está dizendo assim, bom, eu posso ter, através da minha vida, a manifestação dos dons. Eu posso ser uma pessoa que faz e acontece espiritualmente falando. Mas a minha motivação, ela pode não ser a motivação mais acertada, mais correta. E ele chega a falar disso daí, a respeito do evangelho ser pregado. Ele chega a dizer, eu fiz-me um pouco de tudo para ver se eu ganhava alguns. Paulo fala disso. Ele fala, em dado momento eu me esforcei para alcançar o maior número de pessoas, procurando me adaptar à realidade de cada pessoa, com a finalidade de ganhar essas pessoas para Jesus. Mas ele reforça no capítulo 13, dizendo assim, ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, se não tiver amor, eu vou ser como um sino que bate, que faz barulho, mas não tem vida. Só faz barulho. Ele diz, ainda que eu tenha o dom de profecia ou de profetizar e saiba os mistérios, tenha o conhecimento, a minha fé ela seja capaz de mover montanha, mas se eu não tiver amor, eu nada serei. Eu posso então ativar, dinamizar na minha vida a manifestação dos sinais, dos prodígios, das maravilhas sendo operado por Deus, mas sem amor eu não serei nada. Nada. É o que diz a Bíblia. Ele diz, posso dar aos pobres tudo o que possuo, e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Então, dentro do primeiro ponto da nossa conversa, eu acho válido, eu acho importante nós frisarmos a nossa motivação. Tudo aquilo que nós fazemos, falei disso há poucos dias, quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. A nossa ação, a nossa movimentação, ela não deve ser para uma autopromoção. Nossas atitudes, elas não devem ser para galgar algum benefício próprio. As nossas atitudes, elas devem ser para exaltar a Deus. Sem amor, nada valerá. Sem amor, nada serei. Sem amor, não tem nem vida. Nem vida. É algo que não faz muita diferença. Então, primeiro ponto, qual é a minha motivação? Qual é a sua motivação? Qual é a nossa motivação nesses dias?
O que nos motiva, o que nos impele, o que nos leva a fazermos qualquer coisa no templo, em casa, no trabalho, no nosso relacionamento com os amigos, no relacionamento familiar e assim por diante. O que é que faz com que nós nos movamos de alguma forma e tomemos determinadas decisões? O Paulo está dizendo, o importante é que exista o amor. Aí, ele vai dar meio que uma definição do que é o amor. Ele fala assim, verso 4, o amor é paciente e o amor é bondoso. Então, duas coisas importantes dentro do universo do amor: paciência e bondade. Paciência e bondade. Se eu estou tomado de amor, eu vou ser paciente e eu vou ser bondoso. Outra coisa importante, ele diz assim, olha, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Com outras palavras, o amor leva a pessoa a entender que haverão pessoas melhores do que nós mesmos. O amor vai nos levar a entender que nós somos limitados. O amor vai nos levar a entender que nós vamos até um determinado ponto, outras pessoas vão além desse determinado ponto, e o respeito, a ajuda, o compromisso e assim por diante não podem ser alterados. Não podem. O texto diz. Não é invejoso, não se vangloria nem se orgulha. Se eu estou tomado de amor, eu não vou querer ficar fazendo alguma coisa para dizer que eu sou melhor do que o pastor Carlos, o melhor do que o pastor Joe, o melhor do que o William. A minha motivação não é me inchar e me apresentar. Pastor Francisco, nosso professor no ITQ, quando ele falava dos dons espirituais, ele é quem ministrava sobre dons espirituais, ele falava do dom de sapo, aonde a pessoa vai se inchando, cada vez mais achando que é a tal. O amor, verso 5, a Bíblia diz assim, ele não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. Característica do amor. Não maltrata. Então a pessoa, ela não pode maltratar ninguém. Não pode maltratar ninguém. E a pretexto de dizer que está amando. Eu maltrato, eu faço assim porque eu amo. Não. Quem ama não maltrata. Está na Bíblia. Não maltrata. Maltratar é diferente de corrigir. Corrigir é uma coisa. Disciplinar é uma coisa. Maltratar é outra coisa. A Bíblia diz que o pai que retém a vara, ou seja, não corrige, ele não ama o filho. A mãe que não corrige, não ama o filho. Agora, uma coisa é corrigir, uma coisa é disciplinar, outra coisa é maltratar. Então, uma pessoa que ama, ela não maltrata. Uma pessoa que ama, ela não procura os seus interesses. Ela não age, ela não trabalha com a intenção de saciar os seus interesses, se aproveitando de alguém, de alguma questão. Uma pessoa que ama, ela vai seguir a vida dela fazendo aquilo a que ela se propõe fazer diariamente.
mas ela não vai enxergar nas pessoas a oportunidade de se promover passando por cima de alguém. Uma pessoa que ama, ela não ira facilmente. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. A Bíblia, ela chega a nos levar a entender que há situações, há casos em que nós até podemos nos irar. Então ela diz: irai-vos, não está dizendo que é para nós irarmos, está colocando uma condição, uma situação. Você até pode se irar, mas não peque. Então aqui Paulo falando, ele diz assim: o amor não se ira facilmente. Uma pessoa tomada pelo amor, ela não se ira facilmente. Até pode se irar, mas como é paciente, vai longe para se irar. E não guarda rancor também. Quando há amor, quando há a manifestação do amor, o rancor, ele é colocado para fora, ele é deixado para lá, ele é deixado para trás. Confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. É importante entendermos a dinâmica do amor na nossa vida. A dinâmica do amor através da nossa vida. Nós estamos refletindo sobre o amor. No Dia das Mães, refletindo sobre o amor. Com a luz da carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 13. O amor, ele não se alegra com a injustiça. Então, se eu estou vendo alguém sendo injustiçado, eu não vou me alegrar com isso. Se eu amo, não vou me alegrar. Eu não vou ficar feliz em ver alguém sendo injustiçado. Eu não vou me dar por satisfeito em ver alguém sendo injustiçado. Eu não vou tomar, de repente, como uma paga de uma mágoa, um rancor, um ódio, alguma questão mal resolvida em minha vida. Eu não vou tomar por alegria em ver aquela pessoa, pessoas sendo injustiçadas. A Bíblia diz: o amor, ele se alegra com a verdade. Verdade. Então, é importante nós irmos pensando. É paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, não se alegra com injustiça, se alegra com a verdade. E por vezes a verdade vai levar aquela pessoa que ama até mesmo a sair perdendo. Eu vou falar no fechamento aqui da história de uma mulher que sairia perdendo. Mas como ela estava tomada de amor, ela resolveu abrir mão e sair perdendo, mas valorizando a vida, o amor. Verso 7 diz: o amor tudo sofre. E às vezes a gente sofre porque ama, não é não? Às vezes tem marido que sofre porque ama a esposa, tem esposa que sofre porque ama o marido, tem pai que sofre porque ama o filho, tem filho que sofre porque ama o pai, tem mãe que sofre porque ama o filho, tem filho que sofre porque ama a mãe, tem amigo que sofre porque ama o amigo, e assim por diante. O amor, ele vai levar a pessoa a entender que há momentos em que esse amor que existe
vai permitir o sofrimento, não vai motivar o sofrimento, mas ele vai dizer assim: se você ama, então aguenta esse sofrimento. O amor tudo crê, ele tudo sofre, mas ele tudo crê também. Ele acredita que aquela situação, que aquela questão, que aquele relacionamento, que aquela história pode ser mudada, pode ser transformada. Ele acredita. Então, se ele acredita, ele tudo crê, mesmo nas questões e situações mais difíceis a ser resolvidas. Ele acredita. E ele acredita a ponto de tudo esperar. Espera quanto for necessário. É a manifestação do amor. É a manifestação do amor na vida de uma pessoa. Tudo espera. Tudo espera. E às vezes, não espera pouco, não. Às vezes espera muito. E espera muito porque acredita. E espera muito porque acredita e está confiante que um dia o sofrimento vai chegar ao final. Mas espera, crê, sofre, tudo suporta. Tudo suporta. E aqui é importante que nós valorizemos a ideia, o pensamento proposto pelo apóstolo Paulo, mas que nós pensemos que Paulo não está aqui valorizando uma vida de humilhação. Ele não está aqui valorizando uma pessoa viver sofrendo e infeliz e assim por diante. Aqui Paulo ele está valorizando o amor, o sentimento do amor. Mas, mais do que o sentimento, ele está valorizando o dom de amar. O dom de amar. Porque amar é um dom. É um dom. E é um dom dado por Deus. É a ferramenta que vai ativar os dons espirituais na vida de qualquer pessoa. A ferramenta chamada amor. Então, qualquer manifestação espiritual, quando é movimentada, movida, impulsionada pelo amor, essa manifestação espiritual, ela permanece. Ela permanece. Vamos concluir a nossa leitura. O amor nunca perece. O amor não perece. Mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão. O conhecimento passará. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. E aí, para finalizar o capítulo 13, Paulo diz assim: assim permanecem agora esses três. Veja, a fé. A fé. Por que a fé? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a fé é o que nos faz vencer o mundo. Porque a fé é que vai nos dar condições de mover montanha daqui para lá, de lá para acolá. É a fé que vai nos impulsionar e vai nos levar a viver uma vida verdadeiramente abençoada por Deus. É a fé.
que vai dinamizar a nossa vida com Deus. É a fé. Então nós precisamos de fé. Você precisa de fé lá para o teu trabalho, você precisa de fé lá para o teu casamento, de fé para o seu relacionamento com seus amigos, de fé para a sua vida com Deus, sua vida espiritual e assim por diante, no dia a dia dentro de uma instituição, de uma denominação. Precisa de fé. Porque a fé vai nos ajudar a vencer os obstáculos mais difíceis. É a fé. É a fé que vai te dar condições de acreditar que é só um dia mau e que vai passar. É a fé que vai te movimentar. É a fé que vai te impulsionar a buscar a resposta independente das circunstâncias. Ele diz: permanece a fé. Permanece a esperança. Por que a esperança? Porque há momentos em que, mesmo nós tendo toda a fé necessária, parece que o milagre não vai acontecer. Parece que a resposta não vai acontecer. Não faz muito tempo nós conversamos do Sadraque, do Mesaque, do Abednego, dentro de uma fornalha. Eles tinham fé? Tinham. Mas ali, no caso deles, bastou a fé? Não. Eles tiveram fé e precisaram da esperança. Eles acreditavam que Deus podia fazer algo por eles. Mas eles tiveram esperança, souberam ter a paciência devida para ver a manifestação de Deus em favor deles. Então, a esperança, ela não pode, nós não podemos abandoná-la. Nós não podemos deixar a esperança de lado. Nós temos que esperar, do verbo esperançar. Essa é a esperança. Eu não apenas espero, mas eu espero independente do tempo que eu tenha que esperar. Porque eu sei que o que eu espero vai chegar. Mas o Paulo, ele diz assim, olha, é a fé que vai te levar a viver o sobrenatural. É a esperança que vai te ajudar a esperar o tempo que for necessário para o milagre acontecer. E o amor. E o amor. E aí ele finaliza dizendo, o maior deles, porém, é o amor. O maior deles, porém, é o amor. Por que é o amor? Porque a pessoa pode viver sinais, prodígios e maravilhas e não amar. Porque a pessoa pode esperar durante muito tempo uma resposta, mas quando a resposta chega, a pessoa deixa o amor de lado e age com seus próprios impulsos. Então Paulo está dizendo assim, a fé é importante, a esperança é importante, mas o amor é o que está acima de tudo. Pois você recebendo qualquer tipo de resposta, qualquer tipo de milagre, pois você fazendo qualquer boa obra, qualquer boa ação, pois você sendo usado por Deus da maneira mais plena e ampliada possível, você sendo uma ferramenta, um canal nas mãos de Deus, mas você tendo amor, você vai saber controlar tudo isso e você não vai se deixar ser levado por nada, porque as realizações, elas mudam a cabeça das pessoas. As respostas que as pessoas recebem acabam mudando a cabeça das pessoas. Aquilo que a pessoa faz acaba enchendo a pessoa de orgulho e de vaidade. Mas quando o amor, ele está acima de tudo, o amor controla a vaidade, controla o orgulho, o amor, ele controla as ações impensadas de qualquer pessoa, porque essa pessoa vai entender tudo o que aconteceu. Eu
acreditei e esperei porque eu fui movido pelo amor de Deus. É o amor de Deus que me fez esperar ver o meu marido transformado. É o amor de Deus que me fez esperar ver a minha esposa transformada. É o amor de Deus que me fez esperar ver meu filho, ver minha filha transformado. É o amor de Deus que me fez esperar uma oportunidade para que numa hora certa eu fosse promovido na empresa, eu fosse promovido dentro da minha vida profissional e assim por diante. Quando o amor ele está dominando a fé e a esperança, não corre o risco da pessoa perder tudo que ela conquistou. A Bíblia diz: a mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói com as próprias mãos. A mulher sábia, ela edifica. Por quê? Porque acima de tudo, o amor está controlando a mente dessa mulher. Eu dizia no meio da reflexão que citaria o exemplo de uma mulher que chama a atenção. 1 Reis capítulo 3 vai contar a história do Salomão, quando a Salomão vem duas mulheres para conversar com ele e elas têm uma queixa. Então elas trazem a Salomão a queixa. As duas tiveram filho na mesma época, só que uma acabou dormindo, se debruçando em cima do filho, da criança. A criança veio a morrer. A outra acabou tendo seu filho vivo, mas foi trocado o filho na hora do incidente. Então é levada a criança viva até Salomão, e as duas mulheres estão em pé diante de Salomão, esperando um veredito. Salomão logo, então, dotado da sabedoria de Deus, ele dá uma direção para aquele assunto, uma direção para aquele caso. Ele diz: bom, já que uma fala que é a mãe do filho que está vivo, a outra fala que é mãe do filho que está vivo também, eu não sei qual é de fato a verdadeira mãe, então nós vamos fazer o seguinte: corta a criança no meio, dá metade da criança para cada mãe, e as duas mães vão embora felizes para casa. E nesse momento, prontamente, a mãe, que era de fato a mãe da criança viva, ela levanta as suas mãos. Isso eu digo sem estar citado na Bíblia, o comportamento, a manifestação corporal dela, mas a mãe, ela prontamente ela diz: não precisa matar a criança. Pega a criança, deixa a criança viva e dá a criança na mão dessa outra, para que ela cuide da criança. Aí Salomão logo entende: a mãe que abriu mão da criança viva só pode ser a mãe, porque a maneira como ela demonstrou o seu amor foi a maneira sacrificial. Ela não se importou em perder para que pudesse ter o seu bem mais precioso, que era o seu filho vivo. Assim, meu irmão, assim, minha irmã, eu vou para o final da conversa com você, chamando a nossa atenção para uma realidade. Chamando a nossa atenção para uma realidade. Por causa do amor, muitas vezes nós perdemos. Você já perdeu muitas vezes por amar. Você já teve que abrir mão muitas vezes de gostos seu. Você já teve que abrir mão muitas vezes de vontade sua. Hoje é dia das mães, eu falo sem nenhum medo de errar. Tenho certeza que tem muita mãe que está acompanhando nesse momento, que já abriu mão de muita coisa que gostaria de ter para satisfazer a vontade de um filho. Muita mãe que abriu mão de muita coisa que gostaria de fazer para que a vontade do marido fosse feita. Tem muita mãe que já sofreu e já abriu mão de muita coisa. Por quê? Porque o amor de uma mãe é algo tremendamente gigantesco. É algo fora da normalidade. É algo que chega a ser incompreensível.
você já deve ter ouvido ou até mesmo falado. Tem que ser mãe mesmo para aguentar tudo isso. E só mãe mesmo para aguentar tudo isso. Porque dentro do coração de uma mãe existe um amor que é um amor alinhado ao amor que Paulo descreve na carta aos Coríntios, no capítulo 13. É um amor que tudo crê, tudo sofre, tudo suporta. É um amor que espera quanto tiver que esperar, mas que sabe que uma hora ou outra a resposta chega. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude no decorrer da sua semana. Todos nós temos muita coisa para fazer, mesmo que estejamos em isolamento. Estamos isolados, mas não estamos parados, travados. Estamos fazendo, estamos vivendo. Que no decorrer da semana o amor te impulsione, o amor te tire da cama, e se você vai trabalhar, que você vá trabalhar movido pelo amor, não movido pelo dinheiro, movido pelo amor, movido pela saúde que Deus te dá. Se você vai demonstrar qualquer gesto a seu marido, a sua esposa, que você demonstre, não porque está esperando receber algo em troca, mas que você demonstre porque você ama, simplesmente ama. Que Deus te abençoe e Deus te dê a força mais do que suficiente para espalhar o amor por onde quer que você passe. A frase que você vai escrever hoje está ali já, ó. Feliz Dia das Mães. Um beijo no seu coração. Eu quero orar pelas mães nesse momento, em nome de Jesus. E logo a seguir, incluirei na oração todos os que estão conosco nessa reflexão da noite de hoje. Senhor, quantas mães conosco nesse momento? Quantas mães, ó Deus, mães que choram, mães que sofrem, mães que são humilhadas, mães que são envergonhadas, mas independente de como as circunstâncias se apresentem, elas continuam sendo mães e exercendo o papel de mãe com todo o amor, com todo o carinho, com toda a força, porque a elas o Senhor deu o dom de amar. Eu agradeço por todas essas mães que estão conosco nesse momento. Coloco a minha esposa, mãe do meu filho, a Márcia, em especial diante do Senhor. Coloco a minha mãe, que graças ao Senhor ainda a tenho ao meu lado. Coloco diante de Ti, peço, continua abençoando. Mas coloco todas as demais mães. Mãe do pastor Carlos, a mãe do pastor Jonathan, a mãe do William, neles representadas todas as mães que congregam conosco no dia a dia, todas as mães que de alguma forma e por algum motivo fazem parte desse nosso círculo de fé. Oro e abençoo assim também todos os demais irmãos que estiveram e estão conosco nessa reflexão. Os abençoa, Deus. Manifesta na vida deles cada vez mais os sinais, os prodígios e as maravilhas para a glória, a honra e o louvor do Teu santo nome. Que assim seja. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus, eu quero orar pela nossa nação nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, que eu oro junto com meus irmãos pelo presidente Bolsonaro, oro em nome de Jesus
pelos ministros, senadores, deputados federais. Oro pelos governadores, deputados estaduais, secretários estaduais, prefeitos, vereadores, secretários municipais, pelos poderes executivo, legislativo, judiciário, pela linha de frente no combate à Covid-19, os médicos, os enfermeiros, todos os demais profissionais da saúde, estejam, permaneçam debaixo da tua bênção. Oro pelos enfermos, acometidos da Covid-19, mas eu oro por todos os demais enfermos, aqueles que têm uma alergia, um problema estomacal, aqueles que têm alguma dificuldade respiratória, alguma questão nos rins, no coração, de ordem arterial, aqueles que têm alguma questão emocional. Senhor, não é apenas a Covid que mata, são tantas outras enfermidades que têm trazido a dor, o sofrimento, levando até mesmo a morte. Então a minha oração ao Senhor é para que essa pandemia seja controlada, em nome de Jesus, mas para que no Brasil como um todo seja manifesta a saúde, em nome de Jesus, porque a igreja de Cristo está orando nesses dias. Eu não sou o único que oro. Meus irmãos que estão comigo orando nesse momento não são os únicos. Não somos os únicos. Há muita gente orando Brasil afora. Responde à oração dos teus servos em nome de Jesus. Para a glória do teu nome. Que assim seja. E você diga amém, Jesus. Glória a Deus. Amanhã, às 19 horas, nós estaremos juntos aqui, mais uma vez. Beijo no seu coração. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana, em nome de Jesus.